Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A leitura do Evangelho de São João, capítulo 1, versículo de 1 a 18. No princípio estava a palavra, e a palavra estava junto de Deus, a palavra era Deus. No princípio estava junto de Deus, tudo foi feito por meio dela, sem ela nada foi feito. Esta era a vida, e a vida era a luz dos seres humanos. Esta luz brilhou nas trevas, e as trevas não venceu. Apareceu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio testemunhar, para dar testemunho da luz, a fim de que todos que acreditassem por meio dele, não era ele a luz, mas veio para testemunhar a respeito da luz. Esta era a luz verdadeira que, vindo ao mundo, iluminar todos os seres humanos. Ela estava no mundo, o mundo foi feito por ela, mas o mundo não reconheceu. Ela veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Ela, porém, deu o poder de se tornar filho de Deus, todos aqueles que acreditassem nele, e aquele que acredita no nome dele. Pois ele não nasceu do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de homem, mas de Deus. A palavra se fez carne e armou sua tenda entre nós. Contempla a sua glória, a glória que nós temos como Filho único do Pai, cheio de graça e verdade. João dá testemunho dele, levantando a voz, dizendo: este é aquele a quem eu falei, aquele que veio depois de mim, pois na minha frente, porque existe antes de mim, porque da sua plenitude todos os receberão a graça. Mas a graça, pois a lei foi dada por Moisés, mas a graça verdadeira vem por meio de Jesus. Ninguém jamais viu a Deus, mas sim o Filho único que estava junto do Pai, revelou. O texto João começa pela luz verdadeira, o que Jesus Cristo é. Cada evangelho tem um começo de um jeito, né? Mateus começa pela genealogia, mas eu vou falar aqui do texto de João. E aí nós temos aqui aquele povo que esperava Jesus. Eles eram estudados, eles viviam estudando a Sagrada Escritura, eles eram autoridade, mas tamanho era o poder daquele povo que eles não reconheceram Jesus. O que foi que impediu o sacerdote, os fariseus, os saduceus e tudo mais não aceitar Jesus? Porque eles eram o poder, porque eles tinham se transformado. Deus deu o poder para Moisés. Moisés mandou Moisés fazer as leis. Então o poder era a lei, não tinha ninguém poderoso. Ali tinha pessoas para executar, mas eles tomaram tudo, agora eles são o poder. E nós vamos trazer essa luz do passado para o nosso presente. E hoje, será se nós não estamos numa situação um pouco semelhante? Que as pessoas estão mais voltadas para o poder e esquecendo que Jesus Cristo não é muito apego ao poder? Ele próprio abriu mão do poder de Deus, viveu como ser humano, sofrendo, trabalhando como carpinteiro junto com José, passou necessidade e ele nunca usufruiu, nunca usou o poder dele, de Deus, ao seu benefício.
tinha dúvida como qualquer um de nós quando vamos começar uma obra. Tanto é que na hora dele começar a obra dele, era tanta confusão, tanto poder, tanta coisa que estava havendo naquela região, que ele mesmo ficou sem sentido, ele não sabia por onde começar. Aí de repente ele encontrou João Batista. A pessoa que diz assim, Jesus e João Batista, eles brincavam junto quando era criança, eles iam para o templo quando era criança. Olha, não escute isso não. Jesus e João Batista não se conheciam. João Batista era mais velho que Jesus, 6 meses. Mas assim que Zacarias morreu, João Batista sumiu do mundo, entrou no mato, virou bicho. E só apareceu recebendo instrução de Deus. Se alimentava de, segundo a Bíblia, de gafanhoto e mel silvestre. Gafanhoto não é aquilo que a gente pensa, gente. É alguma coisa que eles dão o nome. E o mel silvestre era mel do campo, né? Que nós temos até hoje. Ele veio dar testemunho, ele veio dar início, o pontapé inicial, e foi aí que Jesus descobriu que era o caminho. Então ele vai ser batizado por João. E ele diz, olha, a palavra no princípio estava com Deus, a palavra era Deus, tudo que foi feito por ela, nada foi feito sem ela, porque Jesus era a palavra que saía da boca de Deus. Quando Deus diz, faça a luz, que foi a primeira coisa que Deus fez, era Jesus a palavra que saía da boca de Deus. E o Espírito Santo junto completava a obra. Ah, tem outra coisa, Deus não faz mágica, viu gente? Deus não é mágico. Nós estamos aqui no texto de São João, mas quando nós lemos a Bíblia, lá no Gênesis, Deus fez o mundo em 7 dias. Ó, é figurativo. Eu tenho um pezinho de ipê aqui, está pertinho de mim. É uns 4, 5 anos que ele nasceu e eu fui cuidando dele. Está ali. Mas é bebê ainda. Deus não fez mágica. Aqueles 7 dias é figurativo, os 7 dias foi uma invenção dos hebreus quando estava na Babilônia, por isso é que ele aparece. Mas aí ele aparece porque tudo que foi dito tinha que ser escrito, né? E as escrituras foram escritas sempre por alguém ditando, contando história. O mundo foi feito do jeito que é, a árvore sempre nasceu pequena, nasceu do botou da semente, o ser humano nasceu pequeno, não tem essa história que Deus pegou e modelou do barro. A gente não sabe explicar direito e nem tem explicação. É tanta gente querendo, tanto cientista tentando uma explicação, mas não conhece. Mas o que é verdade é que Jesus sempre existiu. Ele era ontem, hoje, amanhã e sempre. Aquele povo que esperava ele, aquele povo que tanto ansiava a chegada do Messias, quando ele chegou, o rejeitaram. Por quê? Porque eles achavam que Jesus ia lá, o Messias ia lá abraçar eles, agradecer a eles, dizer que o que ele estava fazendo era muito bem feito, e Jesus não fez. Antes, começou a contradizer o que eles faziam e era verdade, porque o que ele estava fazendo era roubando, escapelando o povo, tomando, em vez de ajudar, tomando o pouco que as pessoas tinham. A maioria tinha aliança com o Império Romano porque era conveniente, só quem não tinha aliança com o Império Romano eram os pobres, mas eles quase todos eram favorecidos. E Jesus veio para mudar, fazer mudança. Mas essa mudança, os próprios apóstolos não viam a hora que Jesus ia dizer, olha, vamos comprar espada e vamos começar. Eles ficaram o tempo todo sendo instruídos, Jesus falando de amor, falando de perdão, falando de graça, e eles ainda se diziam, uma hora ele vai resolver, e tudo o que eles queriam é isso, que Jesus ia ser o rei que ia matar os romanos, que ia estraçalhar os romanos, porque não tinha uma coisa que eles odiavam mais do que os romanos. Por quê? Porque ele estava sob jurisdição dos romanos, era escravo na própria pátria, né? Mas isso era o que acontecia, como acontece hoje, a gente não toma cuidado. A palavra Jesus, quando nós usamos a palavra Jesus,
Jesus Cristo é o tudo. É tudo que o ser humano deve almejar, amar e adorar. Aí nós temos muitas coisas que ajudam, mas o Salvador é Ele e ponto, não existe outro. Não existe outro. Nossa Senhora é intercessora, os santos todos são intercessores. Nós católicos devemos reconhecer essa graça que a gente tem, mas o ápice, a essência, a salvação é Jesus. Se não é por Jesus, você não se salva. Não existe meio de salvação sem Jesus. Alguém faz algumas cantos bonitos, faz coisas muito, as melodias muito animadora. Eu não sei se você já prestou atenção. Aqui eu não ponho emoção nas palavras que eu vou falar. Porque vocês assistem por aí, não é mesmo na internet, os pregadores fazem uma emoção, fazem uma gritaria, põe emoção. Por que eu não boto emoção? Porque eu não sei? Não. Porque a palavra não é minha. Aqui eu usei aqui como base o texto de São João. Agora eu vou tentar passar um pouquinho aquilo que eu entendo para os ouvintes, para quem está assistindo, para que você descubra que você precisa se acordar e que você precisa de Deus e que Deus está aí, está aqui e quer lhe ajudar e quer me ajudar. E nós fugimos de Deus, mas na medida que a gente foge de Deus, faz igual aquele povo, cai nos braços do Satanás. Todos que fogem de Deus cai nos braços da incerteza, que é o que muita gente está vivendo hoje, nos braços da incerteza. E a incerteza não vai levar nós para um lugar bom. Mas você tem essa certeza toda? Eu tenho. Não em mim. Eu tenho essa certeza em Jesus. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizer uma palavra e serei salvo. Isso foi uma palavra de um centurião romano que se tornou célebre. Jesus fez questão que aquela palavra ficasse até enquanto o mundo for mundo. Em todas as missas é proferida a palavra do centurião romano, porque quando o homem falou para ele aquelas palavras, ele virou-se para o povo e diz assim: nunca vi tanta fé nem em Israel, que era onde ele estava buscando as ovelhas perdidas. E aquele homem era romano. Então não tem barreira, nem obstáculo, nem descendência, que é um outro grande feito de Paulo. Paulo foi buscar os povo impossível, os gregos. E foi onde Paulo fez o seu apostolado. Metade do seu apostolado foi na Grécia, um povo que jamais vinha, e vieram reconhecer o cristianismo e adotaram, menos o judaísmo, né? E a gente quer levar essa palavra de Deus, a gente quer levar essa grandeza para as pessoas. Por quê? Primeiro, com certeza, eu não vou trazer aqui uma coisa minha, eu não tenho nada para dizer para ninguém. Antigamente eu gostava muito de contar história, contar piada, né? Mas a vida nova, ela faz essa mudança. Fala que você vai falar uma nova língua, e nova língua não é aquela língua que as pessoas pregam por aí, né? Língua do céu. Não, a língua do ser humano deve ser humano. Jesus amava ser um ser humano. Amava não, ama. Que ele não deixou de ser, apesar de ser Deus. Ele continua, e o xodó dele, a paixão dele, é o ser humano. E as meninas dos olhos de Deus somos nós. As meninas dos olhos de Deus somos nós.
E a gente tem essa riqueza toda, mas a gente não usufrui. Ele era a luz veio iluminar as trevas não venceu, ele veio para os que era seu, os seus não receberam. Mas ele deu poder para aqueles que recebeu, ou seja, para aqueles que acreditassem se tornar o que deveria ser daquele povo, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Jesus. Está na carta de São Paulo aos Romanos. Então, o que é que a gente pode dizer? Nossas palavras são poucas, são frágeis, não são atraentes, porque nós gostamos de coisa atraente. Eu não ponho emoção nas palavras. Por que eu não ponho emoção? Porque se eu ponho a emoção no que eu estou falando, se eu estou falando da palavra de Deus e de Jesus, que é Deus, se eu colocar unção, se eu inventar um fervor para balançar as pessoas, eu tiro a unção do Espírito Santo. Eu aqui só falo, só apresento o texto, mas quando você acolher a palavra, quem vai te ungir é o Espírito Santo. Porque eu mesmo já fiz muito retiro, participei e fiz muitos. E eu via a bagunça que faziam com o povo, e eu ia lá, pegava, não fazia bagunça nenhuma, via que a coisa funcionava daquele jeito, fazia o que tinha que fazer. No primeiro dia não, no segundo não, no terceiro dia estava todo mundo pulando e saltando, mas não que eu fizesse eles fazer. Porque eu sempre tive bronca quando eu vejo alguém querendo fazer, que o povo quer que o povo bate palma. Bom, mas é você que quer, mas eu não quero bater. Então, se começa a bater palma e todo mundo começa a bater, mas quando eu vejo alguém assistindo, não, você tem que bater palma, você é frio. Não vá nessa. Nós não somos escravos de ninguém. Nós não somos submissos a ninguém. E não é porque os outros estão fazendo uma coisa que eu vou ter que fazer. Eu vou fazer uma coisa quando eu sentir vontade e a hora de fazer. Porque eu pregava retiro e fazia isso. Aí chegava pessoas que já começavam aquele programa, eu falei, não, pode parar, não precisa disso. Vamos começar devagar. Com 2, 3 dias o pessoal estava pulando e saltando. Aí sim, é bonito, mas a unção do Espírito Santo, e não por uma emoção minha, que eu vejo muito em todo lugar, né? Isso não importa se é padre, se não é. Mesmo padre, se ele põe emoção para que as pessoas pulem, está errado. Não precisa disso. Porque quem vai fazer é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não fazer, é porque não tem. É porque a coisa não é para pular e não é para saltar. Quando é para pular e quando é para saltar, eu não estou dizendo que é errado. O rei Davi entrou pulando em Jerusalém. Quando ele venceu a batalha que ele tinha que vencer. Foi criticado porque ele era o rei. Por Deus, eu faço quantas vezes for preciso. Mas é uma coisa que nasce da vontade da pessoa. Outras pessoas, porque vê os outros batendo, também não tem nada de errado. Começa a bater palma, é bonito. Agora, eu não bato, porque quando era a renovação carismática, eles não queriam. E a renovação carismática tem uma opção de coisa que alguém não aceita. Então, palma é da renovação carismática. Agora, se quer bater palma, então vamos orar em língua. Vamos fazer repouso no Espírito. Vamos fazer profecia. Não, isso aí não existe. Então, por que bater palma? Se você não quer uma coisa, você não quer nenhuma. Porque eu sou assim, quando eu não quero, se eu não tenho, graças a Deus, não tenho isso. Mas se eu não gostar de uma pessoa, por algum motivo, eu não quero nada dela, nem o dinheiro dela. Então, quando a gente não aceita uma coisa, é toda. Ah não, aquilo ali eu não quero, mas isso aqui eu quero. A igreja é santa e pecadora, e a igreja tem tudo de bom. Antes de eu ser carismático, eu já era da igreja. Antes de eu ser cursilista, eu já era da igreja. Antes de eu ser tudo que eu já fiz, fui na igreja, eu já era da igreja. Então, permaneço sendo da igreja. Mas aqui eu trago a palavra de Deus para vocês, sem impor
emoção nas palavras, porque já falei, porque se eu pôr emoção, eu atrapalho a unção do Espírito Santo. Porque nós estamos distantes, eu não sei nem onde vocês estão, não sei quem está me ouvindo, só vou saber depois, pelas curtição, né? Que eu vou saber. O canal estava indo bem, mas ultimamente eu estou vendo que ele está, em vez de progredir, está regredindo. E eu não estou preocupado, porque isso aqui foi criado para nós. Se ele regredir, vai ser porque as pessoas não aceitam. E se as pessoas não aceitam, eu não sou Jesus para ir buscar gente no outro lado. Eu levo a palavra de Deus às pessoas que querem. Por quê? Porque eu tenho consciência que eu tenho bagagem, que eu tenho dons, que eu tenho inspiração, e eu não uso os meus artifícios quando eu estou à frente da câmara, porque se eu usar artifício meu, eu vou tirar a unção do Espírito Santo. Pegue o texto, do capítulo 1, do versículo 1 ao 18, leia que você vai entender, porque falado aqui eu não vou falar tudo, mesmo que eu não tenho tempo, né? Mas leia que você vai sentir a palavra de Deus, que na leitura também a gente sente, às vezes melhor do que uma pessoa falando, ok? Eu convido agora a todos que estão participando a uma pequena oração. Jesus, tua vida neste mundo foi uma contínua obra de amor e de perdão. Livraste do pecado e da angústia que havia caído no poder do maligno. Restitui a vista ao cego, fala aos mudos, ao paralítico poder de andar. A saúde é quanto a ti recorre cheio de fé. Ao deixar esse mundo, enviaste a aposta a pregar a tua mensagem de esperança. Quisesse ainda que existisse para sempre em tua igreja o dom da cura. Olha compassivo para esse enfermo, dizer como se essa outrora seja curado, eles recuperarão a saúde. Sim, Jesus, nós pedimos confiante, tornai passar pelo meio do teu povo, pelas nossas orações, conceder a saúde desse enfermo e a todos que sofrem leite e dor. Consola os que choram por cada discórdia em suas famílias, restitui a paz, o amor, sintamos tudo que o Senhor continua vivo e presente, que escuta suas preces, socorre sua necessidade, então o teu povo te agradecerá e vai te seguir com amor e alegria. Nossa Senhora da Saúde, converse com nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que a paz de Jesus esteja com todos os que assistiram esse vídeo. Receba, porque a paz vai te deixar melhor do que o que você está. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Desejo uma ótima semana para todos, uma tarde abençoada. E tenha sempre bons desejos e procure sempre se alimentar da palavra de Deus, porque a palavra de Deus alimenta. Como o nosso corpo precisa de alimento, o nosso corpo celeste também. E só quem alimenta o corpo celeste são as orações, a palavra de Deus e a comunhão. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.